Bom, torcedor vascaíno, a gente começa aqui esse Acorda Vascão de uma maneira completamente diferente. Sem introdução, sem mimimi, sem conversinha furada. A gente já vai direto para a notícia. Sabe por quê, meu amigo? Porque acabamos de ter uma notícia bombástica. Para quem gosta de usar aí esse termo, é de fato uma informação que mexe muito com os bastidores da nossa colina histórica. Meu amigo, qual é a notícia que tivemos? Acabamos de ter a notícia e passamos ela a vocês aqui nesse momento, que o Vasco da Gama, ele nesse momento financia com o banco BTG Pactual um financiamento no valor de 165 milhões de reais. Nesse momento, a diretoria do Pedrinho, que tem como diretor executivo Marcelo Santana, que tem como um baita diretor financeiro Rafael Viana, negocia com o BTG Pactual exatamente esse valor, 165 milhões de reais. Um valor que nesse momento está sendo, negociado com esse banco. E tem aí, meu amigo torcedor vascaíno, um prazo de pagamento de 2 anos e meio. Ou seja, o Vasco poderá pagar aí esse valor de 165 milhões de reais até meados do ano de 2027. É isso? 25, 26, 27. No meio de 2027. Meu amigo, qual é a informação que temos, porém, a trazer aqui a vocês? Que ela acaba movimentando os bastidores do Vasco. Porque não é um empréstimo tão simples assim. O Vasco da Gama, ele, ao negociar esse empréstimo, ele tem que entregar garantias. Isso é algo normal. O empréstimo, e é importante trazer aqui a vocês, é algo que acontece no nosso futebol. O Flamengo, ele pegou um empréstimo recentemente aí na casa dos 30 milhões de reais. Foi votado nesses últimos dias no Conselho Deliberativo do rival um empréstimo nesse valor. O São Paulo hoje, ele tenta, junto ao Conselho Deliberativo, negociar um empréstimo superior aos 200 milhões de reais, que tem como objetivo, esse é um pensamento de diretorias para diretorias, o São Paulo tem por objetivo pegar esse empréstimo para fazer o quê? Pegar 200 e poucos milhões de reais, pagar todas as dívidas que estão separadas em vários lugares diferentes e fazer uma dívida apenas com um grande banco. Ou seja, facilitar o pagamento dessas dívidas. Empréstimo é algo normal no futebol. A gente vê o Corinthians fazendo empréstimo, a gente vê o Botafogo do próprio John Textor recentemente fazendo empréstimos. Isso não é um problema. O empréstimo em si não é um problema. E é até legal saber que o Pedrinho hoje está fazendo um empréstimo com um banco tão renomado, com o BTG Pactual, de 165 milhões de reais, o que mostra automaticamente com o Pedrinho, com a sua diretoria competente, com as pessoas que estão à sua volta, querem realmente fazer um Vasco grande e forte, olhando para o futebol brasileiro. A grande questão, meu amigo torcedor, porém, é a forma que foi entregue garantias ao banco BTG, que foi questionado por parte da torcida. Por quê? Porque ao negociar esse empréstimo, o Vasco ele coloca como garantia ações da SAF Cruz Maltina. 20% das ações que são do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco coloca nas mãos do Banco BTG como garantia. E outros 39% que hoje estão em um litígio societário com o grupo norte-americano também estão sendo entregues como garantia. Ou seja, o Vasco ele coloca exatamente 59% das ações da SAF Cruz Maltina como garantias ao Banco BTG. Lucas, o que é uma garantia? É assim, o Vasco ele pega o valor de 165 milhões de reais emprestados com o Banco BTG. Tem um prazo de 2 anos e meio para pagar esse valor. Se não pagar, tá lá a garantia. O Banco BTG poderá pegar as ações junto ao Vasco da Gama. Além disso também, o Vasco ele ainda coloca como garantia futuros direitos de transmissão, uso de São Januário, seja para jogos de futebol, shows ou qualquer outros eventos que gerem receitas à SAF. Além disso também, a venda de atletas. E além disso, meu amigo torcedor, material esportivo. Tudo isso está entrando como garantia para o Banco BTG caso o Vasco não consiga realizar o pagamento desse valor de 165 milhões de reais. Além disso, meu amigo, como a garantia é de 59% das ações da SAF, o BTG ele poderá aprovar previamente certas matérias no clube, como por exemplo a eleição de presidente e de diretor financeiro da Vasco da Gama SAF. O Vasco ele ainda coloca nesse contrato
que está sendo negociado com o BTG Pactual, realizar pagamento antecipado se receber uma receita a partir de 30 milhões de reais, como a partir de venda de atletas ou também através de colocações em campeonatos relevantes, desempenho, como por exemplo, ficar ao menos em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil ou para a fase de grupos de uma Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores, que isso gera receita a um clube de futebol. Então assim, o Vasco ele automaticamente, entre aspas, se prende ao BTG em diversos aspectos, como a gente está trazendo aqui a vocês, se prende financeiramente, mas colocará uma grana forte dentro dos seus cofres. Lucas, tá bom, o Vasco vai colocar 165 milhões de reais. É quase um aporte que a 777 fez ao Vasco da Gama nesses últimos anos. É mais que um aporte, né? 777 ela coloca no Vasco da Gama em setembro de 2022 e setembro de 2023 120 milhões de reais. O Vasco pegará um empréstimo de 165 milhões. Então é muito mais que um aporte, inclusive. E um aporte nas mãos de alguém que sabe o que fazer com a grana. Diferente do grupo norte-americano que não sabia o que fazer. Então, assim, 165 milhões de reais na mão de gente que sabe é muito dinheiro. 165 milhões na mão de quem não sabe é pouco dinheiro. Exemplo a vocês. Você chega, entrega 100 reais na mão de uma criança, essa criança ela vai comprar 100 reais em bala. É a realidade. Por quê? Porque criança não tem maturidade para controlar gastos. Agora, se você pega 100 reais e entrega na mão de um brabo de um mercado financeiro, ele vai lá, vai entrar numa ação, vai fazer os 100 reais virar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e vai fazer o dinheiro render e dar frutos. Vai utilizar a grana de uma certa maneira. E essa é a realidade hoje do Vasco. O Vasco ele vai pegar 165 milhões de reais, mas tem pessoas hoje dentro do Vasco que sabem o que fazer com 175 milhões de reais. E qual é o principal objetivo com esse dinheiro? De acordo aí com o próprio jornalista Lucas Pedrosa. A intenção é utilizar grande parte desse valor para abater um valor significativo nas dívidas que hoje estão batendo a porta da nossa colina histórica. Além disso, também utilizar parte dessa quantia para investir no CT Moacir Barbosa. A gente trouxe recentemente essa informação que hoje essa gestão do Pedrinho tem como objetivo unificar aí, né, o profissional da base, levar para o CT Moacir Barbosa, no caso, o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20, e fazer do CT Moacir Barbosa aquele CT que foi se especulado lá em 2020 na gestão de Alexandre Campelo e não foi colocado. Aquele CT que a 777 disse que iria fazer e não fez. E não é caro para fazer um CT. Com 25 milhões, 30 milhões de reais, você faz um CT top. Top! E não é com muito dinheiro. É exatamente isso que o Vasco quer fazer com esse valor aí dos 165 milhões de reais. Utilizar para pagar dívidas, abater dívidas significativas e também focar para investir numa melhoria do centro de treinamento Moacir Barbosa. Olhando já para o ano que vem, tendo um centro de treinamento moderno e qualificado a partir da próxima temporada. Lembrando, a gente tem no Vasco da Gama hoje um diretor executivo que, olhando pelo lado de contratação, ok, tem aí os seus questionamentos. Me desculpe falar, mas é fraco sim, que é o diretor executivo Marcelo Santana. Mas olhando pelo lado de gestão, é alguém brabo do mercado, que a gente viu o que o Marcelo Santana fez no Bahia. Marcelo Santana ele reformulou toda a estrutura, né, do clube baiano e é exatamente por isso que ele chega agora ao Vasco da Gama, exatamente com esse objetivo de fazer um baita trabalho fora das quatro linhas, e ele é um dos grandes nomes aí por trás disso tudo, para reformular, né, o nosso CT e fazer com que o Vasco já tenha, a partir da próxima temporada, um dos melhores centros de treinamento do futebol brasileiro, como hoje, por exemplo, o Bahia tem. Bahia é centro de referência aí de CT, não apenas do Brasil, como em toda a América do Sul. Então, assim, o Vasco ele vai fazer esse empréstimo, muito provavelmente 165 milhões de reais. Pode parecer muita grana? Pode, mas olhando pelo lado do futebol, não é. Se a gente conquistar a Copa do Brasil, o Vasco pode colocar em caixa, e eu vou só confirmar aqui, tá? Premiação título da Copa do Brasil. Só para você ver. O Vasco vencendo aí o título da Copa do Brasil. Vamos dizer, o Vasco ele ganha 73 milhões e meio de reais. O Vasco já pagaria praticamente o aporte. O empréstimo rápido. Além disso, vendas. Cara, a quantidade de jovens que tem na base, o Vasco faz esse dinheiro rápido. É Ryan, é Bruno Lopes, é Lucas Zucarilo, é JP, é Estrela, é Leandrinho. Cara, o Vasco tem muito jogador aí na base. E, assim, faltou citar alguns ainda que farão com que automaticamente esse dinheiro volte, ó, em um piscar de olhos. Então, assim,
165 milhões de reais é muita grana. Mas em 2 milhões e meio o Vasco faz esse dinheiro e consegue pagar. Não é um problema. E qual é o grande ponto que eu falo aqui com vocês sobre esse empréstimo? O fato do Pedrinho hoje, ele estar fazendo um empréstimo de 165 milhões de reais, ele, ao meu ver, ele mostra qual será a postura dele dentro de campo com relação ao Vasco. Parece, através de depoimento, de discurso, e ele indica isso, que vai vender a SAF. Esse é o discurso interno, que o Vasco ele irá ser vendido, que as ações da SAF serão vendidas. Esse é o discurso. Quando a gente fala sobre Leila, quando a gente fala sobre o que a gente trouxe na noite de ontem, né, do empréstimo 3 vezes do avião no mês de julho, da Crefisa para o Vasco, são coisas que, olha, elas realmente mostram que há aí um entendimento. Há aí uma certa parceria entre a Crefisa, em nome da Leila e do José Roberto Lamáquia, com a SAF Cruz Maltina. E assim, é algo que cria e gera essa expectativa no torcedor de uma futura compra da Crefisa das ações do Vasco. Porém, se o discurso é um, a realidade é outra. Porque, ao meu ver, quando um presidente ele faz um empréstimo no valor de 165 milhões de reais e se compromete com esse empréstimo, ele está mostrando, pelo menos, que ele não tem a intenção de vender. O discurso é um, mas a postura é outra. E a postura do Pedrinho, pelo que está sendo visto, pela reformulação que ele fez em toda a SAF, em todo o clube, é uma postura de que a SAF ficará com o associativo. Essa é a postura. Se vai acontecer, meu amigo, a gente não sabe. Mas a postura é essa. A menos que, e aí é um ponto importante, o discurso entre Pedrinho e o futuro investidor, eu não estou falando que vai ser a Crefisa, vai ser John Textor, vai ser o dono do Liverpool, eu estou falando qualquer dono, tá? A não ser que o discurso esteja tão alinhado, eu consigo mudar a minha opinião. Porque assim, a menos que realmente as coisas estejam tão alinhadas, o Pedrinho tá tão alinhado com o futuro dono, deixa passar aí essa ambulância. Deixa passar. Vai ter como falar. Pronto. A menos que o discurso esteja tão alinhado assim, meu amigo, a gente pode entender que vai ser vendido. Mas desse jeito que tá, com a postura do Pedrinho em si, sinceramente, eu acho que as coisas, meu amigo torcedor vascaíno, elas vão ficar aí nas mãos realmente da associação. O Pedrinho vai tomar frente e vai querer permanecer tendo o Vasco para si. E tá certo. É capaz para isso. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Certo é 165 milhões de reais nos cofres do Cruz Maltino em forma de um aporte de fato. Deixa aí a sua opinião. E agora fiquem com o vídeo. A introdução, ela vai rolar só agora. Sabe por quê? Porque quando a gente fechou o vídeo, tivemos essa informação e era impossível não trazê-la a vocês. Então fiquem aí com o pré-jogo de Vasco da Gama e São Paulo pelo Brasileirão. Bom, torcedor vascaíno, já tem Vasco da Gama e São Paulo pela 30ª rodada de Campeonato Brasileiro. E é claro, aqui nesse Fala Gigante a gente vai trazer a você tudo o que vai acontecer nesse jogo tão importante para o nosso Cruz Maltino. Partida essa, meu amigo, que poderá fazer com que o Vasco da Gama lute até o final do Brasileirão por uma vaguinha na Libertadores de 2025. Dê uma olhada, inclusive, nos comentários aí do Acorda Vascão. E teve muita gente questionando, criticando, reclamando sobre o sonho hoje da grande maioria da torcida de uma Libertadores. Muitos dizem que o Vasco deveria se preocupar em chegar aos 45 e se livrar de um rebaixamento do que olhar para uma competição tão grande quanto a Libertadores na próxima temporada. Mas olha, meu amigo, deixa eu te falar. O Vasco é muito grande. O Vasco é um gigante. E o Vasco, me desculpe, independente do que aconteceu nesses últimos anos, pela sua grandeza, tem sim que pensar em Libertadores ao invés de pensar no rebaixamento. É olhar para o alto, é pensar grande, é pensar como o Vasco. E é claro, aqui nesse Fala Gigante, a gente vai falar muito aí sobre, essa partida de hoje, trazer novidades sobre como o Vasco da Gama deverá ir a campo para enfrentar o Clube Paulista. Falar também sobre Rafael Paiva, porque curiosamente hoje contra o São Paulo, Rafael Paiva vai completar exatamente um turno de Vasco. Importante lembrar que lá no primeiro turno o Paiva estreia contra o mesmo São Paulo e goleia o tricolor paulista jogando dentro de São Januário pelo placar de 4-1. A gente vai trazer tudo isso a vocês aqui nesse Fala Gigante, além dessas muitas outras novidades, muitas outras
informações. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Nós aqui contamos muito com a presença, o apoio e a participação de todos vocês aqui no nosso canal, através, é claro, da sua inscrição. A gente conta muito mesmo com vocês, como a gente costuma falar aqui no nosso canal, né? Talvez pelo número de inscritos que nós temos hoje, de 140 mil, muitos acham, inclusive, né? Não podem não, muitos acham que pelo fato aí de termos 140 mil, não importará se tiver mais um, se essa pessoa se inscrever. Mas deixa eu te falar, meu amigo, a sua inscrição é de suma importância, então por favor, de verdade, não sai desse vídeo sem se inscrever. Além disso, também curta também esse Fala Gigante para ajudar na divulgação. Vamos colocar aí uma metinha de 2.000 likes. Deixe também o seu comentário e corra aqui no comentário fixado para você participar lá do nosso Instagram, do nosso grupo do WhatsApp e também para você se tornar um membro do canal do Gigante. Show! Vambora então, Vascão. Bora, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. A começar aqui primeiramente com vocês, né, esse Fala Gigante, falando sobre essa partida que vai acontecer nesse próximo sábado, entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Hoje a venda de ingressos ela foi aberta para o torcedor atleticano, para o torcedor visitante. E olha, meu amigo, houve uma carga de ingressos cedidos ao torcedor do Atlético Mineiro. Assim como houve em Minas Gerais, o Vasco fez exatamente a mesma coisa aqui no Rio. 5% da carga total foi liberada para a torcida do Atlético. Então, como o Vasco ele nitidamente colocou 20 mil ingressos aí à disposição do seu torcedor, 20 mil ingressos é a capacidade total, né, de São Januário, colocou 5% para o torcedor atleticano. 5% de 20 mil dá exatamente 1.000 ingressos. Então foi essa a quantidade, foi essa carga aí liberada para o torcedor mineiro. Informações é que em menos de meia hora todos os ingressos foram esgotados, porque apenas 600 ingressos foram comprados pelos atleticanos. Outros 400 foram cedidos diretamente ao Atlético Mineiro. Muitos atleticanos aí acordaram nessa manhã de quarta-feira até reclamando, né, que os ingressos acabaram muito rápido. Houve um grande questionamento e assim, a gente não tem informações do porquê, tá? O porquê 400 ingressos foram cedidos ao Atlético de uma forma direta, né? E não foi aí ocorrido a tal da venda. Talvez um desejo da diretoria atleticana de dar alguns ingressos para familiares de atletas, não sabemos. O certo é ingressos esgotados, tanto do torcedor vascaíno quanto do torcedor do Atlético Mineiro. E falando ainda nesse jogo de sábado, né? Claro, o foco total hoje está nessa partida contra a equipe de São Paulo, mas como a gente trouxe um vídeo recente, é um olho no peixe e o outro olho no gato. É um olho no São Paulo, mas outro olho no Atlético. Informações sobre esse treino aberto de sexta. É o seguinte, olha, o treino aberto está de fato confirmado. Sexta-feira vai rolar. A gente está no grupo de imprensa do Vasco e hoje aí tivemos mais do que nunca essa confirmação. A partir das 9h20 o portão estará aberto para a imprensa entrar. A gente muito provavelmente está lá, eu já me credenciei. Quero estar presente. Queria muito fazer assim uma cobertura legal com vocês. Não sei se será muito possível, mas vou me esforçar ao máximo para tal. Então assim, treino aberto, sexta-feira em São Januário, a partir das 9h20, portão será aberto. Expectativa é, pelo que eu entendo, assim, pelo que a gente cobre de Vasco, o treino deve começar às 10 horas da manhã. Foi pedido para que apenas os 50 minutos iniciais do treino venham a ser gravados e o restante não venha a ser gravado para não prejudicar aí o próprio Vasco da Gama nesse confronto decisivo contra o Atlético Mineiro. Você vai nesse treino? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Talvez a gente se encontre por lá. Devo estar lá na tribuna de imprensa, né, na cabine de imprensa do nosso Caldeirão. E a gente pode se ver por lá, meu amigo. Para prosseguir aqui o vídeo, trazendo mais informação, falar logo, né, sobre esse Vasco da Gama e São Paulo. Porque hoje, às 9h45 da noite, a bola rola para Vasco e São Paulo, não no Morumbi, mas sim, meu amigo torcedor, dentro do Brinco de Ouro, estádio do Guarani em Campina Grande, Brinco de Ouro da Princesa. E olha,
vai ser um jogo duro, tá? Mesmo que lá no primeiro turno, a gente já vai entrar nesse assunto, o Vasco tenha goleado o Tricolor Paulista pelo placar de 4-1, olhando para uma partida contra o São Paulo em São Paulo, não é algo tão favorável ao torcedor cruzmaltino. Até porque, se a gente olhar, o São Paulo hoje ele enfrenta o Vasco da Gama com uma invencibilidade de 12 anos como mandante contra o time carioca. A última derrota aí do São Paulo para o Vasco em Campeonato Brasileiro foi em 2012, quando o Vasco venceu aí o Tricolor Paulista pelo placar de 1-0, com gol marcado à época pelo Fagner. Foi o Fagner que garantiu aí o triunfo para os torcedores cruzmaltino. De lá pra cá foram 9 jogos, até porque o Vasco, ele, meu Deus do céu, de 2012 pra cá, ele cai em 13, volta para a Série A em 14, cai em 15, volta para a Série A em 2016, aí cai novamente em 20, fica 21, 22 na Série B e volta apenas em 23. Então assim, de 2012 para cá, o Vasco ficou 4 anos aí disputando a Série B do Brasileirão. Então, 9 jogos, 7 vitórias de São Paulo e 2 empates. Além disso também, Vasco e São Paulo se enfrentaram durante o período 2 vezes pela Copa do Brasil. No caso, em 2015 e em 2021. Retrospecto diz assim, ó. No Brasileiro de 2013, São Paulo goleou o Vasco pelo placar de 5-1, dentro do Morumbi. Em 2015, São Paulo venceu o Vasco da Gama pelo placar de 3-0. Em 2015, pelo Brasileirão, o São Paulo empatou com o Vasco, 2-2. Em 2017, o Vasco, né? Porque a gente tá falando de Vasco. O Vasco perdeu para o São Paulo pelo placar de 1-0. Em 2018, o Vasco da Gama perdeu pelo placar de 2-1. Em 2019, perdeu pelo placar de 1-0. Em 20, empatou 1-1. Pela Copa do Brasil de 2021, o Vasco perde pelo placar de 2-0. Um jogo muito polêmico, inclusive. Lembra até hoje que tinha o Lisca, teve um pênalti não marcado a favor do Vasco, normal também acontecendo. E nesse Brasileiro do ano passado, o Vasco perdeu pelo placar de 4-2 dentro do Morumbi. Lembro muito bem desse jogo, a partida que dava para o Vasco ter vencido, mas por erros ali individuais, o Vasco acaba perdendo esse jogo, infelizmente, em São Paulo. E aí hoje, meu amigo, o Vasco ele tem esse tabu a ser quebrado, né? 12 anos de invencibilidade pro lado deles. E olhando pra tabu, eu sei muito bem quem pode quebrar esse tabu, porque é um mestre em quebrar tabus. E é claro, eu falo dele, eu falo do técnico Rafael Paiva. Paiva que quebrou muitos tabus aí. O tabu de vencer o Corinthians, Vasco que não venceu o Corinthians, salvo engano, desde 2011 ou 2012, venceu o Corinthians nesse ano. O tabu que o torcedor vascaíno ele reclamava tanto e pedia tanto para ser quebrado. Além do tabu envolvendo o Corinthians, o tabu de não vencer o Internacional no Beira-Rio foi quebrado. Muitos outros tabus na mesa que, sinceramente, eu não vou lembrar aqui a vocês. Tem o tabu de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. Olha, meu amigo, o Paiva tá conseguindo quebrar muitos tabus. A gente espera que hoje esse tabu aí, né, de vencer o São Paulo em São Paulo também possa vir a ser quebrado. E até hoje mesmo, o Paiva, ele vai enfrentar o São Paulo e completará, enfrentando o São Paulo hoje, um turno completo, sob o comando, né, da equipe cruzmaltina. O Paiva, ele assume o Vasco da Gama após a demissão do técnico Álvaro Pacheco, ainda como um técnico interino, mas foi vencendo e acabou ficando, né? E essa vitória contra o São Paulo, com toda certeza, foi essencial. O Vasco vence pelo placar de 4-1, tendo os gols feitos por Estrela, Leandrinho, David e um gol contra, marcado pelo zagueiro Alan Franco. De lá pra cá, o Vasco deixou de ser considerado uma equipe que lutava pelo rebaixamento, passou a ser uma equipe que lutava pela parte de cima da tabela. Foram 23 partidas sob o comando de Rafael Paiva, 18 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 5 partidas pela Copa do Brasil. 10 vitórias, 7 empates e apenas 6 derrotas durante todo esse período, com 31 gols marcados e 23 gols sofridos. Olhando para os números, não são números mágicos, sensacionais, fenomenal, nada disso, meu amigo. Mas olhando para o Vasco pré-Paiva e pós-Paiva, a diferença de números, ela é de fato assustadora, né? O Vasco sob o comando tanto do Álvaro Pacheco quanto o Ramon Dias é um com relação aos números, e o Vasco sob o comando do Paiva é outro completamente diferente. O Vasco, assim, logo no início, né, do trabalho do Rafael Paiva, teve resultados muito bons no Brasileirão, uma sequência de 4 vitórias que fez automaticamente o Vasco se afastar da parte de baixo e passar a colar na parte de cima da tabela. O Vasco hoje é nítido, ele vive sim um momento de estabilidade, passou por uma sequência difícil contra Cruzeiro no Mineirão, Palmeiras
lá no Mané Garrincha, Flamengo no Maraca. O Vasco teve uma sequência bem complexa e isso fez com que automaticamente o Vasco não conseguisse pontuar. Então hoje o torcedor vascaíno está muito na dúvida sobre qual é o Vasco da Gama nesse momento do técnico Rafael Paiva. O Vasco está com 6 jogos seguidos sem conquistar uma vitória. O Vasco perdeu o jogo de ida para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas ainda há tempo de virar essa chave. A gente espera que, é claro, essa chave venha a ser virada aí hoje, contra o São Paulo no Morumbi. É um jogo que poderá dar um ânimo completamente diferente até para sábado, tá? Vencer o São Paulo hoje no Morumbi dá uma moral grande para esse elenco, dá uma moral grande para o Vasco chegar a enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado, gigante de fato dentro do Caldeirão. E ainda até sobre o trabalho de Rafael Paiva, já que estamos falando de um Vasco São Paulo, o ex-treinador Muricy Ramalho, que em 2021 assumiu o cargo de coordenador do futebol de São Paulo, ele falou sobre o trabalho do Rafael Paiva agora, há pouco, recentemente, ao podcast Histórias do Futebol. Ao ser questionado, sobre o Paiva, ele disse assim, olha, Paiva é um técnico para o futuro. O Vasco tem uma revelação de técnico, tem um treinador que vai ter um bom futuro. Ele sabe armar o time dele, é bem armadinho, é um treinador de futuro. Por isso que eu falo que daqui a 3 anos, nós vamos ter uma boa safra de treinadores brasileiros. Então assim, bem legal aí, a postura do Muricy Ramalho, rasgando elogios ao treinador Cruz Maltino. E sobre esse jogo de hoje, o que temos que falar a vocês? Vasco da Gama e São Paulo, que vivem momentos assim, diferentes, olhando pelo Brasileirão. São Paulo na 5ª colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores do próximo ano, tentando, é claro, recuperar uma confiança igualmente ao Vasco da Gama, após perder para o Cuiabá pelo placar de 2-0. O Vasco, ele também vem de resultado adverso, empatando com o Juventude, jogando dentro do Rio de Janeiro. E olhando para o lado de São Paulo, também é um resultado péssimo você perder para o Cuiabá pelo placar de 2-0. O Cuiabá hoje, que é o vice-lanterna do Brasileirão. São Paulo hoje tem 47 pontos, tem como principal objetivo vencer o jogo contra o Vasco e se reaproximar do G4, que é ali os 4 primeiros colocados que se classificarão direto para a Libertadores do ano que vem. 4º colocado hoje é o Flamengo, que tem 51, então é muito possível o São Paulo chegar aí nesse 4º colocado e passa muito por essa vitória do nosso Cruz, em cima do nosso Cruz Maltino, Enquanto o São Paulo passa por esse momento, é importante trazer a vocês, como está o nosso adversário, o Vasco da Gama ele passa, assim, por um momento também de muita estabilidade, como a gente trouxe. O Vasco ele vive um jejum de 6 jogos, 45 dias sem vencer, e esse tropeço contra o Juventude pesou demais o clima dentro do vestiário Cruz Maltino. Nesse momento, o grande objetivo do Vasco, não à toa, até por ter levado o elenco todo, mostra isso, é vencer, é reencontrar com as vitórias, para voltar a disputar pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. São Paulo vai ter mudanças consideráveis, no seu time. A gente traz aí na imagem a vocês qual será a escalação do tricolor paulista. São Paulo ele tem desfalques como Alan Franco e Calleri, ele tem retornos, de Alan Franco e Calleri, ambos estavam suspensos e não enfrentaram o Cuiabá, mas voltam à equipe. Mas nesse momento, o Zubeldia não poderá escalar alguns jogadores, como Arboleda, que tomou o 3º cartão amarelo na rodada anterior, assim como também André Silva, que tomou um cartão no banco de reservas. Além desses 2 nomes, São Paulo também não terá Jamal Lewis, que foi convocado, Bobadilha e Ferrarese, convocados, também jogadores aí importantes para o tricolor paulista. Expectativa então que com isso, meu amigo, São Paulo possa entrar em campo dessa maneira aí, Rafael no gol, Sabino e Alan Franco na zaga, Rafinha e Wellington nas laterais, Marcos Antônio, Luiz Gustavo e Luciano no meio campo, Lucas Moura, Wellington Rato e Calleri. Bom time aí no tricolor paulista, mas olha, sinceramente, a gente venceu no Rio esse mesmo time, com o mesmo treinador, e eu acho que é muito viável sim a gente vencer também o São Paulo aqui, jogando em São Paulo com esse elenco do Vasco que está aparecendo já aí na imagem a vocês. O Vasco não poderá contar hoje com Souza. Souza ele cumpre a suspensão depois de ter sido expulso de uma forma ridícula nesse último sábado contra o Juventude, ridícula mesmo. Por outro lado, o Vasco tem o retorno do Matheus Carvalho, que cumpriu suspensão no último sábado contra o Juventude. A tendência é que o Matheus Carvalho, ao meu ver, seja titular, E o Vasco deverá ir campo assim, Léo Jardim, João Vitor, Maicon ou Léo na zaga. O GE, como está aparecendo na imagem, opta por colocar o Maicon, Lucas Piton e Paulo Henrique nas laterais. O Puma ele será relacionado para o jogo, mas ele estava sendo aguardado agora à tarde, então como não participou dos treinos no CT, a expectativa é que PH realmente seja o titular. Meio campo, Hugo Moura, Carvalho,
e Coutinho. E uma trinca ofensiva composta por Emerson Rodrigues, Verratti e Maxime Domingues. Esse deve ser aí o nosso Cruz Maltino pro jogo de hoje. Volto a repetir, meu amigo. Jogo importante, jogo decisivo, uma partida que pode colocar o Vasco lutando pela parte de cima da tabela. Se você não viu, corre para ver o nosso Acorda Vascão, que a gente trouxe a você aí todos os detalhes de como é hoje a tabela de classificação do Brasileirão e qual a importância dessa vitória hoje contra o São Paulo para o Cruz Maltino, olhando para frente, olhando para o futuro. Show, vascaíno! A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, misturado, né, com o pré-jogo do Gigante. Informações aí muito importantes para vocês chegarem aí para ver esse jogo entre Vasco e São Paulo, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. Tabus na mesa. Um turno completo de Paiva. O que virá hoje à noite? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quarta-feira. E já, muito provavelmente com uma live, tá? A gente vai estar aqui de volta no pós-jogo. A gente deve abrir a live por volta de 11h30 da noite e contaremos muito com todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.